Olá a todos, nós vamos agora iniciar uma série de vídeos que vai tratar dos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Os 3 primeiros capítulos aqui do livro de Gênesis. Alguns podem até se perguntar, né? Mas vídeos, né? Será que tem tanta coisa assim para ser tratado em Gênesis de 1 a 3? Bom, eu acredito que vocês vão ficar até admirados com o tanto de informações, né, que nós podemos tirar dessas passagens da Bíblia, também como elas reverberam por toda a Bíblia. Eu até costumo dizer que, justamente por não se entender bem os 3 primeiros capítulos da Bíblia, é um dos motivos de ter tanta divergência religiosa. Eu acredito que depois dessa consideração que faremos desses capítulos, você que assiste aos vídeos do canal também vai concordar com isso. Porque para nós podermos entender bem a Bíblia e consequentemente também entender a Deus e seus propósitos, nós temos que justamente começar do princípio, do início de tudo. Nós temos que ler a Bíblia e estudá-la de Gênesis a Apocalipse, e não de Mateus a Apocalipse e depois ir para Gênesis e até Malaquias, ou só o Novo Testamento. Nós temos que ler, estudar e compreender a Bíblia por completo. Por isso nós vamos começar de Gênesis e todas as implicações desses 3 primeiros capítulos na história da humanidade. Há algumas centenas de anos começaram a surgir divergências entre os cientistas e os religiosos, ou em outras palavras, entre a ciência e a Bíblia, em especial sobre a criação do universo e da vida na Terra. Mas será que essas divergências se justificam? Primeiro nós temos que nos lembrar que a Bíblia não é um manual de ciências. E quando ela foi escrita, os humanos nem tinham um conceito de ciência como nós temos hoje. Segundo, Deus providenciou a Bíblia principalmente para responder a questões morais, espirituais e sobre seus propósitos e tratos com a humanidade. Não foi para dar aula de ciência. Então, nesse primeiro vídeo nós vamos tratar do capítulo 1, no que diz respeito à criação. Depois nós vamos abordar outros pontos com os capítulos 2 e 3. Então vamos partir do que diz para nós aqui o Gênesis 1:1. Vamos usar aqui a versão Rei James, King James, atualizada em português. Gênesis 1:1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós já temos alguns detalhes interessantes só nesse primeiro versículo. Primeiro, a palavra princípio se refere à criação do universo físico ou material, onde nós vivemos. Segundo, criar vem do verbo hebraico bará, cujo um dos significados tem a ver com criar algo novo, ou seja, algo que não existia. Então isso deixa claro que o universo físico ele teve um começo. E o terceiro ponto, a palavra céus aí está no plural, comprovando o conceito do universo e não apenas a atmosfera da Terra. Esses céus no plural se refere aos céus observáveis do ponto de vista aqui da Terra, que inclui as estrelas e as galáxias. Então se refere ao universo todo, não ao céu, à atmosfera ou o azul que nós vemos durante o dia. Tendo esses 3 pontos em mente, nós podemos ver que há cerca de 3.300 a 3.500 anos atrás, a Bíblia deixou claro um assunto que só no século passado os cientistas passaram a reconhecer, que o universo teve um começo. A teoria do Big Bang não é a única que existe para explicar a origem do universo, só que ela é a mais aceita. A diferença é que as escrituras sagradas atribuem a Deus como sendo a pessoa que causou o surgimento do universo. Já os cientistas, dito de modo bem simples,
eles atribuem ao acaso. Agora podemos ter uma pergunta aqui para reflexão, já que muitos procuram questionar ou achar defeitos na história da Bíblia. Aceitando que Moisés escreveu Gênesis, como é que Moisés teve essa ideia de que o universo teve um princípio sem ele ter recebido de Deus as informações sobre a criação? Como é que Moisés, há mais de 3.000 anos atrás, concebeu a ideia de que o universo teve um começo e não que ele sempre existiu, como muitos especulavam também? Porque sempre existiu essa dúvida: o universo teve começo ou ele sempre existiu? A Bíblia diz que ele teve um começo, e a ciência concorda com isso. As mitologias em geral apresentam os deuses surgindo do nada e criando o universo, e às vezes eles mesmos sendo partes do universo, do planeta e assim por diante. Mas o Deus da Bíblia atribui a si a eternidade, alguém que sempre existiu, e que, visto que ele sempre existiu, ele criou tudo. Então ele criou as outras coisas que existem. Ele não foi criado por ninguém, ele sempre existiu. O Deus da Bíblia atribui a si próprio essa característica. Então ele explica para nós que ele criou o universo. O universo teve um princípio. Agora vamos partir para o versículo 2, que diz o seguinte: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse versículo também nos traz muitas informações. Primeiro, que a terra existe por um período de tempo indeterminado pela Bíblia. O próprio universo existe por um período de tempo indeterminado. Como nós vimos, ele teve um princípio, mas não fala quanto tempo demorou entre a criação do universo e Deus começar a trabalhar a terra para ter vida. Então, tanto o universo tem um período de tempo indeterminado, e a terra, que veio depois, surgiu dentro do universo, também existiu por um período de tempo que não é determinado pela Bíblia. Segundo, o versículo mostra uma terra em estágio primitivo, com forma e atmosferas primitivas. Uma atmosfera tão densa que não se permitia a luz do Sol chegar à superfície do planeta, que era todo encoberto de águas, de água. E terceiro, em meio a esse cenário primitivo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, ele voltou sua atenção para esse planeta em forma primitiva e começou a atuar sobre ele. Podemos então nos perguntar novamente: como Moisés sabia que a Terra teve um estágio primitivo, com um conhecimento científico de 3.500 anos atrás? É outra coisa para ficar na nossa mente e nós nos questionarmos. E um ponto interessante, e que é fundamental para entendermos o relato de Gênesis, é o que diz aqui o fim do versículo 2, que pode passar desapercebido para muitas pessoas. Ele diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Temos aqui esse desenho. Quero perdoar, mas eu não sou um bom desenhista. Espero que a didática fique melhor do que a estética. Mas isso implica o quê? Isso implica que todo o relato da criação ele é narrado do ponto de vista de alguém na Terra. Isso pode até parecer sem importância, mas faz todo sentido em como se deve entender o relato de Gênesis. Então o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então ele estava dentro da atmosfera primitiva da Terra, mostrando uma presença de Deus, uma atuação de Deus já no planeta. E é a partir desse ponto de vista de sobre as águas que Deus começa a agir sobre o planeta. O versículo 3 então diz o seguinte: e disse Deus: haja luz, e houve luz. O versículo 1 mostrou para nós que o universo ele veio primeiro e a Terra veio depois.
E isso é lógico. Então nós podemos entender que o Sol, a Lua, os demais planetas do Sistema Solar e as estrelas surgiram antes do que nos diz esse versículo 3. Então, por que Deus disse para surgir a luz se o Sol já existia? Então, a resposta: porque a densidade da atmosfera primitiva era tão grande que a luz do Sol não penetrava. A luz que penetrou até a superfície gradualmente, ela aumentou de intensidade e o processo ele avançou para o futuro. Os versículos seguintes nos dizem: e viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. Houve a tarde e a manhã, primeiro dia. Então esse texto nos mostra que agora já era perceptível para alguém da superfície do planeta perceber então as mudanças entre dia e noite. Então podemos ver agora nesse desenho uma atmosfera um pouco mais clara, que permitia ver que existia uma luz, embora não se percebesse a fonte. Com a rotação do planeta agora, podia se separar agora dia e noite, embora não se pudesse observar nada fora do planeta. Vejamos agora os versículos seguintes, que nos diz, do 6 ao 8. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu, e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. No versículo 7, se usa frequentemente a palavra firmamento para traduzir a palavra hebraica raquia. Firmamento não seria a melhor escolha de tradução e leva ao equívoco de se pensar que a determinada altura existe uma estrutura sólida como limite da atmosfera, onde o Sol, a Lua e as estrelas estão fixados. A Septuaginta grega ela usou a palavra estereoma, que significa uma estrutura firme e sólida, para traduzir a hebraica raquia. E a Vulgata Latina usou o termo latino firmamento, que também transmite a ideia de algo sólido e firme. A versão Almeida, atualizada, e as traduções da imprensa bíblica brasileira, do Centro Bíblico Católico e a versão Matos Soares, bem como outras, também traduzem raquia pela palavra firmamento. No entanto, em inglês, a versão Rei Jaime, na margem, apresenta a alternativa de expansão, e também a versão padrão americana apresenta expansão na nota de rodapé. Expansão seria a tradução mais apropriada da palavra raquia. Alguns se empenham em mostrar que o antigo conceito hebraico do universo incluía a ideia de uma abóbada sólida que se estendia sobre a terra, com buracos de eclusas pelos quais podia passar a chuva, e com estrelas fixadas dentro dessa abóbada sólida, publicando-se diagramas de tal conceito em dicionários bíblicos e em algumas traduções da Bíblia. Embora seja verdade que o radical raká, de que deriva raquia, é regularmente usado no sentido de achatar por bater algo sólido, quer com a mão, quer com o pé ou com algum instrumento, em alguns casos não é raciocínio lógico exclui o uso figurado desta palavra. Assim, em Jó 37:18, Eliú pergunta a respeito de Deus: podes junto com ele achatar, a palavra aqui é tarquia, o céu nublado, duro como um espelho fundido? É que isso não quer dizer que o achatamento era literal, de alguma abóbada celeste sólida. Isso pode ser visto no fato de que a palavra céu, aqui, deriva de uma palavra que é sha'ak,
ou shahak, que também é traduzida por camada fina de pó ou nuvens. E em vista da qualidade nebulosa daquilo que é achatado, é evidente que o escritor bíblico compara o céu apenas figurativamente a um espelho de metal, cuja superfície brunida dá um reflexo brilhante. Então não é porque usou a palavra firmamento, a ideia de algo sólido, que necessariamente seja literal, porque não tem como você achatar nuvem, ou um pó fino não tem como ser achatado. Assim também, no caso da expansão, que foi produzida no segundo dia criativo, não se descreve nenhuma substância sólida como sendo achatada por bater, mas antes a criação de um espaço aberto ou divisão entre as águas que cobriam a terra e outras águas acima da terra. Descreve assim a formação da expansão atmosférica em volta da terra e indica que em certa época não havia nenhuma divisão clara, um espaço aberto, mas que todo o globo se encontrava anteriormente envolto em vapor aquoso. Isso se harmoniza também com o raciocínio científico sobre os estágios primitivos da formação do planeta e com o conceito de que, em certa época, toda a água da Terra existia em forma de vapor atmosférico por causa do extremo calor na superfície da Terra naquele tempo. Sendo assim, a melhor tradução para raquia é expansão e se refere à atmosfera da Terra e não a algo sólido literal. Devemos nos lembrar que o relato que é descrito aqui pela perspectiva de alguém na Terra. A expansão se referindo aqui à ideia de espaço entre a superfície da Terra e as nuvens. Mas de modo mais preciso, a expansão se refere à atmosfera que contém as nuvens que está acima da superfície do planeta. Então, resumindo aqui, a palavra aqui que é traduzida firmamento, o correto seria expansão. Se refere ao espaço que existe entre a superfície do planeta e as nuvens, dentro da perspectiva de alguém na superfície do planeta. O relato de Gênesis foi escrito dentro dessa perspectiva, alguém observando os efeitos da criação estando presente na Terra, embora não existisse nenhum humano. Mas como nós vimos, o Espírito de Deus pairou sobre as águas e começou a atuar a partir desse ponto, a partir dessa perspectiva. Assim nós podemos ver aqui na ilustração, esse desenho, que agora já se pode ver nuvens. Ainda existia o mar. Então Deus começou a organizar agora, separando águas que seriam a parte de baixo da terra, na terra, e a água que ficaria suspensa na atmosfera. Mas vamos continuar aqui na leitura, a partir do 9. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E, assim, a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então agora com a vegetação, a atmosfera da Terra foi progressivamente mudando, diminuindo o gás carbônico e surgindo o oxigênio. Assim já está bem mais próximo do que nós conhecemos hoje. Ao término desse processo, nós vamos agora para o próximo, que nos diz: declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite.
e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Como nós já vimos, o Sol, a Lua e os planetas e as estrelas já haviam sido criados antes mesmo do primeiro dia. Então, como é que nós podemos entender essa passagem bíblica? Novamente, devemos nos lembrar que o relato se refere às ações criativas de Deus com respeito à Terra, e que o relato traz a perspectiva de alguém estando na superfície do planeta. Agora, com a ação das plantas limpando cada vez mais a atmosfera, nós podemos perceber que agora era perceptível o Sol no céu durante o dia e a Lua e as estrelas durante a noite. Então, pela primeira vez, a luz solar mais concentrada atingiu a superfície da Terra. As fontes de luz, o Sol, a Lua e as estrelas, podiam ser vistas na superfície da Terra. No relato do primeiro dia criativo, a palavra hebraica para luz é or, a luz no sentido geral. Mas no quarto dia é maor, que significa a fonte da luz. Sendo assim, podemos perceber que o processo da criação da luz com respeito à Terra, ele começou no primeiro dia e só foi terminado no quarto dia. Ter essa visão deixa claro que deduções de contradição científica com respeito à criação são causados pela forma de interpretação do texto. Alguns interpretam que Deus usou uma fonte temporária de luz até criar o Sol, a Lua e as estrelas no quarto dia. Mas isso acontece por lerem o relato sem ter a perspectiva correta, que o relato foi feito do ponto de vista de alguém no planeta. O relato de Gênesis traz as ações criativas de Deus em relação à Terra e não ao universo, que já existia por um período de tempo não determinado. Também é importante nos lembrarmos de que esse relato ele foi escrito há cerca de 1500 a 1300 anos antes de Cristo, o que dá mais de 3000 anos antes dos nossos dias, para um povo que eram criadores de ovelhas e escravos recém-libertos, e que esse relato era para instruir não só adultos, mas também as crianças. Sendo assim, Deus fala de modo simplificado para o entendimento das pessoas, desde aquela época até os nossos dias. Isso é um ponto muito importante entender. O relato de Gênesis foi escrito para as pessoas a partir daquela época até os nossos dias. Então Deus usou uma forma de se explicar a criação que fosse compreendido e aprendido por aquelas pessoas, que elas pudessem então entender e repassar de pai para filho, oralmente, mesmo quando eles escreviam alguma coisa sobre esses relatos, mas eles aprendiam as informações e quando se reuniam em família ensinavam os filhos. Ficava fácil uma criança aprender dessa forma. Então não é nem que Deus falou de modo puramente simbólico, mas apenas uma informação simplificada, que uma criança podia aprender e aí reter na sua mente. Primeiro dia aconteceu isso, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, fica até fácil de aprender. Concluímos assim nosso primeiro vídeo sobre a criação. No próximo nós vamos tratar de responder a outra pergunta importante. Eram os dias de Gênesis capítulo 1 dias de 24 horas? Porque a partir dessa parte que nós vimos aqui, até onde Deus fez com que surgissem os luminares no céu, no firmamento, na expansão, depois ele criou a vida animal nas águas, nos céus e na terra, e por fim também criou o ser humano. Mas com base nisso que nós já estudamos aqui, percebemos, vem a pergunta: será que então eram dias de 24 horas literais? Então vamos ver a resposta no próximo vídeo.